O Mestre Jesus, muitas vezes, ele passa a ficar muito na forma idealizada e a humanidade, muitas vezes, vai esquecendo de senti-lo. A consciência crística precisa ser sentida. Jesus precisa ser sentido na sua vibração consciencial, em seu coração. E todos os atos aqui colocados em ensinamentos transmitidos por meio das parábolas, pois Jesus, ele se utilizava das parábolas, campos metafóricos muitas vezes, para auxiliar que as mensagens fossem passadas subliminarmente para algumas pessoas e assim, consequentemente, as vacinas, os antídotos conscienciais fossem recepcionados sem a percepção do que ele estava falando para alguns, mas querendo atingir os corações em autocuras provocadas a tantas e tantas e tantas pessoas. Certa feita, Jesus, diante do Sinédrio, com todos os intelectuais à época, ao estar discursando, pois desde então criança, que Jesus coloca-se diante de multidões e então mais adiante, já posterior à sua juventude, diante do Sinédrio, estava a colocar nas múltiplas dimensões que estão associadas com os campos superiores, com o que vocês chamam dos chakras do cardíaco, associado com os 3 campos superiores, dimensionais e mais sutilizados. E sem falar exatamente dos chakras, mas sim de campos associativos do ser, associados aos campos espirituais, ele mencionava em seus ensinamentos o quanto o corpo, na experiência humana, está divinamente associado com os campos planetários, associados com os campos estelares, associado com as mais diversas dimensões e assim, consequentemente, as células que se renovam de tempos em tempos diariamente provocam a associação ainda maior com as vibrações dos pensamentos, dos milhares de pensamentos que cada ser na experiência humana tem a cada dia. E então Jesus, diante do Sinédrio, estava a colocar, diante dos grandes sumos sacerdotes, diante dos fariseus que então ali estavam, colocando a percepção de que, diante da palavra do meu Pai, onde estão os ensinamentos que rogo em ti, por ti e para ti, diante dos ensinamentos da lei de Deus, quem está infinitamente para ti, por ti e contigo, Senhor Deus, diante da associação dos angélicos, dos ângelos, que representam a memória de Deus, onde estão os ângelos neste ambiente, a associar cada vez mais no campo de enxergar as múltiplas faces da casa do meu Pai. Onde estão os ângelos? Onde estão os ângelos? Ou seja, onde estão os anjos, que são memórias de Deus associadas a mim e, consequentemente, associadas a cada ser deste ambiente. Onde estão os ângelos, que não consigo enxergá-los, pois vocês estão com os olhos cerrados e não conseguem compreender que somente subirá à casa do meu Pai aqueles que despertarem os olhos que estão além do corpo e assim entregando-se em alma na frequência maior do ângelos que estará associado a cada ser. Então, caríssimos, com este discurso, Jesus estava a despertar que não somente com os olhos físicos, ou melhor, não com os olhos físicos,
mas sim com uma frequência que está associada ao coração, por meio da frequência do amor, e assim balizados em que muitas vezes os aprisionamentos das leis então da época, que estava a dizer quais eram as verdades divinas, mas eis aqui o Verbo de Deus. E assim ele menciona: vocês estão a buscar nos rogativos e nos escritos que alguém supostamente recebeu do meu Pai. Mas eis aqui o Verbo da vida. Eis aqui o Verbo do saber. Eis aqui a minha consciência, abrindo os olhos da alma de ti e, consequentemente, abrindo as portas da casa do meu Pai. Todos aqueles que estiverem associados às boas novas do cerrar os olhos físicos, abrindo-se em alma, entenderá o jardim do meu Pai. E assim como entenderá as lágrimas da minha mãe, e assim entenderá o sopro da vida do Espírito Santo, e assim ainda mais sentirá a minha presença nos tempos e tempos que seguirão a minha presença neste local, neste planeta. Então, caríssimos, de maneira muito profunda, Jesus estava a associar de que gerações e gerações seguiriam e que somente aquelas pessoas que sentissem Jesus com o coração, por meio do amor ágape, amar como Jesus amou, amar em amor ágape, em excelso de amor, em magnitude ainda mais elevada. E em verdade, somente ama no excelso saber e divino tocar somente aquelas pessoas que estão com os corações disponíveis no estado de presença para sentir Deus, Pai, Mãe, divina consciência. Pois a falsidade profetizada precisa ser cada vez mais neutralizada. A entrega aos campos espirituais precisa ser verdadeira consigo. Precisa estar diante do Verbo do saber. Pois se cada um apresentar-se como partícula de Jesus, tenho certeza que vocês se associarão cada vez mais às células maiores que estão além destas dimensões e conseguirão enxergar que não são as vestes que unem vocês, mas sim as consciências. Por isso que afirmo que várias consciências estão encarnadas neste exato momento no planeta Terra. Enquanto vocês buscarem as vestes iguais, vocês estarão ainda mais separados de Jesus, de todos os ensinamentos. Olhem e estejam além das vestes, além de todos e quaisquer balizamentos que te coloquem em caixas, em associações que te prendam, que te aprisionem, pois o amor liberta, o amor é transformador e permita você se transformar ainda mais hoje e em todos os dias da sua jornada encarnatória, pois a vida ela é plena e infinita, por meio do amor ágape de Jesus. Esteja em ti, para ti e por ti. Esteja nessa ressonância, olhando o seu passado com muito amor, caríssimos. Perdoar-se, 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 para que vocês saiam do alto flagelo. Não sejam tão rígidos, não sejam tão implacáveis com vocês, pois aquilo que vocês escreveram no passado e que porventura vocês não conseguem enxergar ou não querem olhar,
Você estava no seu melhor à época. Você fez tudo aquilo que estava associado ao seu melhor à época. E neste momento você pode olhar para o passado e agradecer a todos os mestres e compreender que Jesus bateu a sua porta várias vezes. Que Jesus bateu a sua porta várias vezes. E o quanto foi importante todos os mestres associados na sua jornada. O quanto Jesus estava disfarçadamente colocado em suas vestes, fomentando que os seus aprendizados fossem colaboradamente, discretamente, com um campo mais tranquilo, para que você se robustivesse, para compreender que a jornada encarnatória é um primor deste jardim que falei no início da nossa jornada de hoje. Quem compreender as vestes de Jesus tocará a face ainda maior desta consciência crística que acolhe e que jamais julga a quem quer que seja. Jesus, esta consciência majestosa. Jesus, esta grande luz universal. Jesus, diante dos seus ensinamentos, colocando-se ainda mais diante daquela que pulverizou a sua zona uterina para a chegada nesta dimensão. Menciona diante daquela mulher e diz: mulher, enxuga as tuas lágrimas, pois precisará secar tantas outras que cruzarão o seu caminho. Mulher, somente entenderá as dores, somente consegue entender as dores das outras mulheres que cruzarem o seu caminho e dos demais homens que cruzarem o seu caminho e de todos os seres diante da minha ausência que estiver diante de ti, sentindo tudo aquilo que um ser humano pode sentir. Terá a maior prova da tua vida, mulher. Isto Jesus falando para Maria, para sua mãe. E então ele diz: mulher, terá a maior prova da sua vida. Entregará o teu filho às mãos de tudo aquilo que você jamais desejaria. Terás vontade, inclusive, de estar no meu lugar. Mas precisarei que tudo aquilo que eu vim para fazer seja feito, que seja cumprido. Mesmo que investes de intranquilidades da minha mente, e se porventura o medo invadir o meu corpo, mulher, transmita pelo seu olhar confiança para mim, pois eu estarei em ti e você estará em mim eternamente. Sentirá uma das maiores dores, a dor de devolver um filho, mas assim poderá se libertar e acolher a tantas e tantas pessoas que estiverem associadas na sua jornada. Então Jesus, falando para sua mãe, para Maria, dar esta grande lição de esperança, de fortalecimento, de encorajamento, para que Maria, na sua purificação de mestra, conseguisse entender ainda mais a manifestação de tantas e tantas forças por meio desta força que carregava aquele balizamento, aquele reencontro crístico e mariano, para que a humanidade, para que todos os demais seres na experiência humana conseguisse enxergar ainda mais a grandiosidade da Mestra Maria. E então Jesus diz: onde desabrochar uma flor, assim estarei contigo.
pois eu serei o caule e você será o desabrochar das flores. Eu serei o seu esteio e você será a minha luz. Mulher, segue a tua jornada, pois estará em mim e eu estarei em ti. Uniremos ainda mais nossas consciências diante de um retorno infinito, pois esta morada é uma das mais diversas de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, o Ângelus da vida. E então Jesus, diante deste encontro, decide entrar na sua jornada que vocês compreendem como a época de Pentecostes, a época em que Jesus se afasta de vários discípulos, de várias pessoas que assim seguiam, pois Jesus, em um estado de Pentecostes, precisava balizar a compreensão do estado de si, a presença nele mesmo, para compreender a jornada que precisava ser cada vez mais realizada. E então transmite na sua mais infinita presença consciencial o apelo a jornadas mais sublimes, superiores, para que ele tenha força e coragem, para que não deixe que a matéria possa corromper a consciência, que a matéria cumpra exatamente aquilo que for necessário e que o resplandecer luminoso consiga pulverizar a frequência do amor. Pois Jesus conseguiu enxergar as múltiplas faces do amor para todas as pessoas que cruzaram o caminho dele. Todas as pessoas que cruzaram o caminho de Jesus, assim ele depositava um ânimos do amor, o ânimos do amor, o ânimos do amor. Então, caríssimos, todos os dias, ao vocês acordarem, estejam em si, estejam em balizamentos dos seus pensamentos, por meio das suas orações espontâneas. Acordem num embalo crístico e mariano, entendendo cada vez mais a grandiosa oportunidade de estar encarnado neste momento do planeta. Faça uma diferença na vida de tantas e tantas pessoas, pois assim você estará fazendo pelo homo comuna, pela comuna universal, pela unicidade, pelo ânimos da vida que há em cada ser. Deixem sementes, espalhem os seus nomes em todos os lugares por onde você for, sendo ainda melhor, com ânimos crístico e com ânimos mariano. E assim jamais vocês estarão sozinhos, jamais estarão sozinhas. Bom ânimo, caríssimos, bom ânimo.